Olá a todos, aqui é a Cris Cagliari e este é o Por Trás das Lentes, podcast que eu herdei do ilustre Paulo Schor sobre gente em movimento. E hoje é um dia muito especial, nós estamos gravando em estúdio com uma convidada escolhida a dedo. Nós vamos conversar no episódio de hoje sobre mídias sociais, empreendedorismo, maternidade, oftalmologia, mundo digital, com ela, a Cláudia Del Claro. Cláudia, muito obrigada pela sua presença. Alegria enorme estar aqui conversando com você. Ô, Cris, eu que agradeço. Super prazer estar aqui com você, com a Universo Visual. Cláudia, você é oftalmologista super atuante, é cirurgiã de segmento anterior, esteve na vanguarda da comunicação, digital dentro da especialidade. Leva informação de super qualidade para inúmeras, milhares de pessoas através do YouTube. É autora de livro, é mãe da Vicky. Uau, hein? Muito bem. São muitas facetas nessa trajetória incrível. E eu queria que a gente começasse nossa conversa com a sua apresentação. Quem é a Cláudia por trás das lentes e por trás das câmeras? Ai, Cris, eu sou uma mulher que ama muito o que faz, que ama a profissão, que realmente se realiza com esse ato de servir o próximo, de ajudar. Então, ao longo dessa trajetória, eu fui realmente descobrindo isso, qual que era o meu propósito de vida, qual que era a minha missão realmente de estar aqui, que é essa, de estar contribuindo com a vida das pessoas, de estar informando. Além disso, como você falou, sou mãe, uma mãe, assim, muito apaixonada, que também vê muita missão nessa maternidade, de estar educando, de estar criando a minha filha para o mundo, para ela também servir bem o mundo, para ela também ser uma contribuição. E é isso. Muito bom. Cláudia, vamos falar um pouquinho sobre sua trajetória. Então, você fez a sua formação, você é de Curitiba, certo? Fez a sua formação na Federal do Paraná. Sim. E depois foi para Santa Catarina, onde iniciou realmente a profissão como oftalmologista. Conta um pouquinho como que foi esse seu início. Ah, isso mesmo. Então, Floripa para o curitibano era tudo, assim. Eu já gostava muito de lá, gostava muito das praias. E aí surgiu essa oportunidade, quando eu estava acabando a residência, um convite para ir para lá. E foi muito bacana, porque apesar da cidade ser uma cidade que tem tudo, uma cidade super organizada, tal, o mercado médico é bastante fechado. Então, muitos oftalmologistas, até colegas, foram para lá, mas não conseguiram se estabelecer na profissão na cidade, porque é um mercado fechado, o público é bem bairrista, é difícil de você realmente se estabelecer. Mas aí fui indo, começando, desde o começo fui tendo oportunidades excelentes, assim, de mostrar o meu trabalho e deu tudo certo. E agora já estou lá há 21 anos. Nossa, bastante tempo. E a comunicação, como que ela entrou na sua vida, né? Porque a gente não é tão comum nós vermos um médico, né, com uma comunicação tão talentosa como a sua. Então, é talento? Você teve dificuldade no início? Como foi isso? Como que você se desenvolveu, né, com tanta habilidade? Sim, Cris. Se eu olhasse para mim hoje aí, sei lá, 7 anos atrás, jamais, mas assim, olha, jamais eu imaginaria onde eu cheguei hoje. Porque realmente era uma pessoa muito retraída, muito tímida, com muita dificuldade de falar em público. Só que aí, conversando com uma profissional, ela me orientou a seguir para esta... que achava que eu deveria fazer algo com relação à comunicação. Porque eu estava num período de luto. Em julho de 2016, a minha mãe faleceu. E perder a mãe é algo assim realmente foi muito impactante para mim. E eu estava naquele período, assim, tentando me reerguer de toda aquela tristeza e tal. E essa profissional, a gente conversando, ela percebeu, olha, não, mas quem sabe se você fizer alguma coisa para comunicação, no sentido de comunicação, você vai se realizar, vai ser uma fonte a mais de alegria na tua vida. Aí eu falei, mas eu me lembro até hoje, eu falei assim, mas eu
Nossa, mas eu não sou nada comunicativa, eu sou tímida, eu sou retraída, jamais. Como assim comunicação? Eu pensava, quando ela falou comunicação, eu imaginei uma repórter de televisão, um apresentador de televisão. Falei, meu Deus. Aí ela falou, não, é algo que você precisa se comunicar com o mundo. Então começa a fazer, nem que seja escrito, faz um blog, faz alguma coisa. E aí até ela falou, de repente faz alguma coisa na sua área. Eu falei, fiquei pensando naquilo. Na hora eu falei, acho que não. Mas depois eu fiquei pensando, quem sabe se eu fizer alguma coisa nesse sentido. Só que na época não tinha, como a gente vê hoje, que a gente abre uma rede social e aí vê diversos oftalmologistas fazendo conteúdo educativo e tal, e divulgando. Não tinha. Aí eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu pensei, lógico, já em fazer na rede social, comecei no Instagram, mas daí somente com posts escritos. E aí fui, mas assim, não tinha em quem me espelhar, não tinha em quem olhar para ver, não existia quase cursos nessa época, não existia, foi no início de 2017, não tinha nada, assim, então era meio uma coisa assim, muito intuitiva. E fui começando com posts escritos, até que um dia certos conteúdos eram muito assim, muito detalhados e tinha que se dar certas ênfases, né? Por exemplo, na orientação das lentes de contato, que foi o meu primeiro vídeo. Eu tinha que explicar para a pessoa por que ela precisava descartar no tempo adequado, os pacientes não descartavam, as pessoas que me seguiam não descartavam, e eu queria enfatizar um pouco aquilo. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um vídeo. E aí pedi para minha assistente gravar com o meu celular mesmo, ali foi de repente, assim. E ela gravou e eu, assim, toda... Assim, é que, na realidade, ali na hora, eu esqueci esse negócio de postura, de voz, de timidez, não sei o que. Eu falei, eu vou falar aqui. E falei. E aí, já peguei, já postei, nem pensei muito. Nossa, que... Foi assim que começou. E é muito legal que você lembra desse primeiro vídeo, desses primeiros momentos, né, de desenvolvimento dessa sua habilidade, né, que, como você falou, não foi tão fácil no início, porque você era uma pessoa tímida e depois foi se desenvolvendo e criando, né? Isso é muito interessante. É legal enxergar como isso foi importante para você, né, esse primeiro. Sim, foi demais, porque o que acontece? Quando você consegue uma superação, realmente como ela tinha razão. Entendeu? A profissional que me indicou. Quando você... Qualquer superação que você tem na sua vida, algo que você acha que eu não tenho muito jeito para isso está sendo difícil para mim. Se você coloca na sua cabeça que você vai fazer e você vence aquele obstáculo, realmente é uma realização muito grande. E aí essa realização, ela reverbera na sua vida em outras áreas também. Você se sente mais capaz de fazer outras coisas que você tinha dificuldade de fazer. Uhum. Então, foi muito legal. E aí, realmente, me trouxe esse bem-estar, uma realização mesmo, além da profissão como médica, que eu sou muito realizada. Esse trabalho de comunicação, ele se tornou uma extensão da medicina para mim, em que eu tirei o conteúdo, todo o meu saber de dentro das 4 paredes do consultório e coloquei aí para o mundo, para informar as pessoas. Escalou esse conhecimento, né? Essa conscientização, letramento, que eu acho que é muito importante. Todos os dias, milhares de pessoas acessam o seu canal e conseguem informações preciosas que muitas pessoas estão sofrendo, necessitando daquela dica, daquela sugestão, né? Sim. E você vem com toda a competência trazendo isso para elas. É muito, muito legal. É que, especificamente, na nossa área, só nós sabemos o quão importante é uma pessoa ter as informações corretas, ter essa noção de quão importante é você consultar, você fazer aquela consulta regular, que as doenças oftalmológicas são silenciosas. Quantas pessoas a gente vê ainda hoje que acabam perdendo a visão por conta de uma falta de informação. Então, isso é muito bacana. Então, quando eu vejo, às vezes, alguns colegas se aproximam e falam isso. Você fala tão bem, com tanta facilidade. Meu Deus, não imaginam o quão difícil para mim, quão desafiador foi para mim no início, mas o quão importante é a gente, realmente, como médicos, tomarmos o nosso lugar, ocuparmos o nosso espaço, nesse sentido também de contribuição de informação para a população. Com certeza. E a oftalmologia é uma especialidade muito específica, com muitos detalhes. Então, você citou a lente de contato.
isso pode gerar um dano catastrófico na visão do paciente, né? Se ele não utiliza da maneira adequada, não faz a higiene como tem que ser feita. Então, nem sempre ele vai ter um acesso direto com o seu oftalmologista. Muito menos nos dias de hoje, né? Com uma medicina uma medicina rápida, né? Que a gente brinca com, muitas vezes, uma consulta durando poucos minutos de atendimento. Então, é importante que tenha acesso fácil e de qualidade a essas informações tão preciosas. Né? Nossa, com certeza. Quanto a esse assunto das lentes de contato, eu consegui ver ali na prática a definição do marketing. Porque o que é marketing? É você fazer um trabalho para entender e atender as necessidades do seu cliente. Entender e atender. Então, o que aconteceu? Foi assim, por acaso que eu comecei a fazer esse vídeo, eu não tinha noção que foi o meu primeiro vídeo com essas orientações das lentes. Foi motivado até mais por uma consulta. O paciente, que já era minha paciente há anos, que realmente não absorvia, porque a gente sabe até que o paciente, e isso é mais um motivo de nós médicos estarmos ali ainda continuando o nosso trabalho de informação que nós fazemos para o nosso paciente, continuarmos na rede social, porque a gente já foi feita uma pesquisa que mostrou que o paciente ele consegue absorver apenas 20% do que você fala numa consulta. Então eu falei, meu Deus do céu, ela já consulta comigo há anos, ela vem todo ano e ela ainda não consegue absorver, incorporar essas rotinas saudáveis de uso de lentes. Eu falei, não, vou falar. Aí, quando eu comecei a colocar esse assunto, eu pude perceber o quão carente a população era de informações quanto ao uso das lentes de contato, que realmente existe uma lacuna na informação nesse sentido. E aí, lógico, né, fui fazendo mais e mais conteúdo, tanto que uma das grandes playlists lá do canal é sobre esse assunto, por conta dessa necessidade. Então, você vê como é legal o marketing digital, é o marketing digital, mas ele mostra para a gente também necessidades que às vezes a gente não tinha tanta noção. Não, com certeza. A lente de contato, assim como os cuidados oculares, né? Uma questão importante também de gerar consciência o olho é precioso, ele não é apenas parte do nosso rosto, ele é um órgão específico que necessita de cuidados específicos. Como isso é importante de criar esse letramento na população, né? Porque diretamente pacientes utilizando produtos que têm ácido, às vezes, no rosto inteiro, no olho, muitas vezes irritando, causando uma conjuntivite tóxica, alérgica. Então, é muito importante que eles realmente tenham, e eu acho que as suas informações, o seu ensinamento cria também um propósito para essas pessoas, né? Eles estimulam elas a estarem sempre de olho, sempre antenadas ao bem-estar, né, dessa região tão preciosa. Com certeza. Eu ali, meio que intuitivamente, eu fui começando a trazer um conteúdo, porque o que eu pensava? Eu estou na rede social. Então, às vezes, só o conteúdo educativo, ele vai ficando um pouco maçante e tal. Então, eu tinha que também colocar outras coisas. E aí, foi por esse lado mais poético da visão, como nossos olhos são lindos, como são maravilhosos, como ele pode, né, fazer a gente enxergar o melhor da vida. Colocava belas paisagens. Olha, cuide dos seus olhos para ver isso aqui, para apreciar, para ser grato, para poder usufruir realmente todas as belezas que a gente tem disponível na Terra. Além disso, as artes, um artista vai lá, pinta um olho, aqueles artistas maravilhosos que às vezes com lápis de cor ou um lápis preto consegue transmitir, né, o olhar, transmitir essa beleza do olhar. E aí eu ia fazendo isso e as pessoas iam se engajando naquilo ali. E é tão forte isso por trás do meu perfil que muitos seguidores, eles veem um quadro de olho, me mandam. Eles veem uma paisagem bonita, eles me mandam. Eles veem um negócio. Então, isso é que a gente chama de branding, né? Como é que você quer ser lembrado? Entendeu? Então, eu sou lembrada não apenas como uma médica de olhos, mas uma médica que ama os olhos, que ama o olhar, que tudo que está relacionado ali faz os meus seguidores lembrarem de mim e me mandam dessa forma. Excelente. E como que é ser dona do maior canal de oftalmologia do YouTube no Brasil? Você imaginou que tomaria essa dimensão? Me conta um pouquinho o que você pensa a respeito. Não, eu não imaginei que tomaria essa proporção de forma alguma, até porque o YouTube, ele é uma rede social, nem chega a ser uma rede social, né, uma ferramenta
de armazenamento de vídeos, mas bastante difícil para o nosso nicho, porque o nosso nicho é bem fechado, não tem tanto apelo, por mais que a gente tente trazer esse romantismo, sabe, para a oftalmologia, dessa forma que eu acabei de te falar, ainda assim é um conteúdo super específico, de visão, muito técnico, que envolve ótica e tudo mais e tal. Então, é uma coisa que dentro do mar lá de bilhões de visualizações do YouTube, ele fica meio fora, assim. Mas, com o tempo, foi indo, foi gerando um crescimento, foi gerando uma fidelidade por parte dos seguidores ali, dos inscritos, e ele realmente hoje ele é uma grande ferramenta de busca de conteúdo de oftalmologia. Para você ter uma ideia, agora a gente está chegando a 500 mil inscritos no canal, mas esses 500 mil inscritos, eles representam apenas 10% das visualizações do canal. Então, 90% das pessoas que assistem não estão inscritos. Então, se você aí está me ouvindo aqui, eu estou aqui te fazendo um apelo, se inscreva nesse canal, porque você vai ajudar esse canal a crescer. E aí a gente vai conseguir ajudar mais e mais, se tornar mais relevante para ajudar mais e mais pessoas. Mas eu sou muito orgulhosa realmente desse trabalho. E agora eu fiquei sabendo que nós somos o segundo maior canal do mundo de oftalmologia. Uau, parabéns, Cláudia, muito legal. Que bacana, parabéns, muito bom. E essa exposição toda é confortável para você? Incomoda? Questão de haters, isso aí também existe? É realidade, preconceito? Fala um pouquinho. Cris, eu acho que, assim, toda pessoa que vem conversar comigo e que fala que quer começar na rede social, eu acho que realmente tem que ter uma certa mudança, uma abertura de mentalidade para entrar ali, sabe? Então, inclusive, tem um livro que eu gosto muito que chama Isso é Marketing. Para você ser visto, primeiro preciso aprender a enxergar. Por quê? É importante você enxergar a quem está te seguindo, a quem está ouvindo o teu conteúdo, mas também a se enxergar, a se conhecer. Então, eu acho que isso é muito importante. Fazer esse trabalho educativo, se expor nas redes sociais de qualquer forma, é um convite ao autoconhecimento. Por quê? Somente você sabendo exatamente quem você é, qual é o seu propósito ali, qual é o seu grande porquê de estar fazendo aquilo ali, te dá firmeza na hora que alguém vem para cima de você. E aí o que eu falo é o seguinte, geralmente você deve estar muito preparado para isso, que uma vez que você se expor, vão ter pessoas que vão gostar, vão ter pessoas que não vão gostar. E geralmente a crítica sempre ela pode ser muito positiva. Em alguns casos, para mim, foi bastante positiva. Me ajudou a olhar de uma outra forma, me ajudou até a melhorar realmente. E quando não é positiva, você pode saber que é de uma coisa. Aquela pessoa, tanto a pessoa que está te elogiando, quanto a pessoa que está te criticando, ela está falando muito mais dela do que de você mesma. Então, é aquele texto bíblico lá que já foi falado há muito tempo atrás, que se Pedro fala de Paulo, você sabe mais de Pedro do que de Paulo. A pessoa, ela critica pelo radar dela, pelas experiências dela, pela forma dela ver o mundo. Então, assim, se você está bem firme do teu propósito, que você é benevolente, que você é altruísta, que você quer o bem do próximo, que você quer a contribuição, aquilo, sabe, simplesmente não vai te paralisar, não vai te ofender, não vai nada, porque você está muito forte de si, você está muito firme do seu porquê ali. Então, eu acho que é importante isso, porque eu já ouvi pessoas, inclusive agora uma aluna minha, da minha mentoria, falou isso. Eu comecei desavisadamente, veio uma pessoa e, sabe, falou um monte de coisa para mim. Eu fiquei, assim, um mês sem fazer nada, em estado de choque. Porque você está sujeito, todo mundo está sujeito a isso, mas uma forma, se você reconhece que aquilo realmente não foi uma crítica construtiva, e você sabe exatamente qual o seu porquê, isso não vai ser um motivo de paralisia. Não, é exatamente isso. E quanto mais nós estamos alinhados com o nosso propósito, menos a gente dá bola, né? Porque vai ter coisas positivas, negativas. As positivas a gente absorve e fica mais feliz. Isso gera um estímulo, um combustível. Mas também quando vem aquele pontapé, né?
aquela pessoa que realmente não está ali querendo estimular, quer só criticar, isso também vai ser um ponto que não vai ser levado muito, né? Não dá para você não pode tomar para si aquilo, né? Se você enxerga que até pela pessoa, e muitas vezes eu até falo, você sabe que eu tenho assim, eu me considero assim super protegida, super abençoada, porque pelo número de visualizações que eu tenho, pelo número de seguidores que eu tenho já tive muito poucas situações assim, sabe, ofensivas. Mas quando tive, eu até mesmo considerei com a pessoa isso, sabe? Olha, de repente você está falando isso por uma interpretação sua, por uma visão sua e tudo mais. E algumas pessoas até, sabe, foi possível de você de repente, mudar a impressão daquela pessoa. E ajudar aquela pessoa, né, de certa forma. E teve alguma situação positiva de alguém que trouxe para você aí algum agradecimento especial por ter ajudado? Eu acredito que muitas, né? Ai, muitas. Nossa, diariamente eu recebo mensagens assim de agradecimento, nossa, você ajudou, você conseguiu, através desse conteúdo, eu fui no médico rápido, eu descobri que eu tinha uma... Isso aí já faz todo sentido, né? Exato. Infelizmente, eu não consigo atender todo mundo que está ali, então acaba que muitos colegas aí do Brasil inteiro atendem pacientes por causa desses vídeos informativos. Então, aí, até às vezes os colegas também falam, você falou sobre isso, fiz uma cirurgia assim por causa disso e tal, tratei e tal. Então é muito legal, vale muito a pena. Eu sou realmente muito realizada, muito feliz com isso. É o que me motiva, é esse porquê, essa resposta das pessoas. Muito bom. E voltando um pouquinho no assunto das lentes, Cláudia, sobre o Setembro Safira, eu gostaria que você falasse um pouquinho, eu sei que você é idealizadora, né, na época que você participou do CBO Lideranças, então conta um pouquinho desse seu movimento, desse seu momento no CBO também e dessa grande ideia aí que ajuda milhares de pessoas nessa conscientização do bom uso da lente de contato. Então, o Setembro Safira é um meu xodózinho e ele começou exatamente dessa forma que eu te falei, sabe? O primeiro ano da campanha foi em 2021, mas desde 2017, ali 2018, eu já comecei a fazer vídeos por conta disso e percebendo a sede de informação que as pessoas tinham, e mais isso, e mais aquilo, e eu falava um vídeo, daí já vinham 500 mil perguntas mais em torno daquele assunto e tal, e aí eu fui criando assunto, tanto que hoje a playlist lá do canal de lentes de contato tem mais de 150 vídeos. Uau. Mas, e aí o que eu pensei? Por que veio essa ideia de fazer esse projeto? Porque justamente eu achava que só eu, sozinha, não estava contribuindo tanto assim, que se todos os médicos aqui fizessem, né, participassem e falassem nas suas redes sociais, para os seus pacientes e tudo mais, seria muito maior. E realmente era algo que a população precisava dessa informação. E aí você realmente caiu como uma luva, assim, porque quando existe essa demanda, as pessoas, né, aderiram, os colegas, ano a ano, mais e mais colegas aderem a essa campanha. Então, também você aí que está me ouvindo, se você ainda não conhece o Setembro Safira, esse ano fica o convite para participar. É uma campanha de conscientização do correto uso das lentes, em que a gente vai fazer informações para a população. É um conteúdo muito bem aceito nas redes sociais. Então, os colegas ficam muito empolgados de participar também. Muito bom. Ótima iniciativa de conscientização de um assunto tão importante que gera tanta polêmica e tantas dúvidas em quem é usuário, né? E tantos problemas graves em quem não cuida, né? Não tem um cuidado de com certeza. É muito, como você falou, a lente de contato, quando mal usada, é uma coisa assim, porque a pessoa não vai imaginar aquilo. Então, assim, eu já fazia esse trabalho de conscientização ali no meu canal, no meu Instagram, só que no início de 2021, o maior, assim, motivador do assunto foi uma dentista lá em BH que teve uma infecção por acanthameba. E ela ficou ela teve assim, bom, você já sabe todo o quadro, ela tinha muita dor, um desespero muito grande, porque assim, uma surpresa muito grande de você estar usando um recurso óptico, não saber qual que estava cometendo algum hábito inadequado e de repente dá uma coisa tão grave assim, perder a visão, estava sem visão, estava com muita dor, estava com aquela incerteza, insegurança do que iria acontecer, como é que ia terminar
transformar aquele quadro. E aí um monte de gente começou a compartilhar para mim o vídeo, porque ela foi para as redes sociais, para o Instagram, e começou a contar, fazia vídeos com gelo no olho e tal. Então, houve uma grande mobilização em cima dela. E eu falei, gente, eu realmente me comovi. Eu falei, não, eu acho que é uma coisa que merece ser maior do que somente eu aqui sozinha fazendo isso. E aí foi isso. Daí, nesse ano, eu já entrei lá para o curso de lideranças do CBO e a gente desenvolveu todo esse projeto. Foi muito legal. Nossa, muito legal. E você também traz um pouquinho desse assunto, né, das lentes de contato, óculos, para o mundo da psicologia, da questão do bullying. Então, eu queria que você trouxesse também um pouco sobre o seu livro, né, incrível. Fala um pouquinho sobre ele. A gente tem aqui essa capa linda, né, pelas lentes do coração. Né, Cris? Então, esse livro aqui é que, assim, além da medicina, eu tenho uma grande paixão que é a mente humana. Eu adoro. Então, o tempinho que eu tô livre, eu tô assistindo vídeos, fazendo cursos, lendo livros. Eu me interesso muito por esse assunto. E aí eu fui relacionando, depois de começar a entender muito isso, intensifiquei bastante esse conhecimento na pandemia. 2020, que a gente estava mais em casa, tal, então foi realmente uma trajetória grande para o meu autoconhecimento e conheci mais profundamente neurociência, reprogramação mental, enfim. E aí, o que acontece? Esse livro, o que eu fui percebendo? Que as pessoas, por exemplo, que tinham um grau muito elevado, elas tinham um comportamento muito semelhante. Assim, então, tanto o alto míope quanto o alto hipermétrope, aquela pessoa que tinha aquele grau muito grande e tal, era uma pessoa mais retraída, uma pessoa insegura, uma pessoa que às vezes tinha dificuldade de até olhar para a gente com aquele óculos, então, assim, que deforma um pouco o rosto, a pessoa fica até insegura de te olhar, assim, bem no olho. Escondida, né? Fica escondida, fica fechada naquilo. E eu fui relacionando aquilo com o conteúdo que eu ia estudando. Daí eu falei, gente, mas isso aí tem tudo a ver. Então, por quê? Porque essa pessoa, ela já sofreu uma discriminação, ela já foi diferente, um automíope, muitas vezes já desde muito, muito novo. E a gente sabe que as crenças limitantes, elas principalmente são formadas até os 7 anos. Dos 7 aos 12 anos também ainda é um período, mas o período principal é até os 7 anos. E aí, fui linkando, assim, então fui conversando com os pacientes, perguntando coisas e tal, e aí surgiu essa ideia de fazer um conteúdo, assim, criei uma história com personagens, um rapaz que é automíope e uma moça que é alta hipermétrope, fui relatando ali as histórias, os acontecimentos na vida deles, que eram acontecimentos reais, de pacientes, e aí fui desenvolvendo a história, e aí já como a lente de contato também é um assunto que eu gosto muito, já daí depois em determinada situação, quando eles estavam na época do vestibular, eles começaram a ver todo aquele, assim, uma situação bem difícil mesmo, obstáculos quase que intransponíveis para eles, relacionados com a dificuldade visual. Todo o trauma que eles tinham sofrido já ao longo da vida. E ali veio a oftalmologista que indicou as lentes de contato, ela indicou para fazer um tratamento psicológico, um apoio psicológico para aquele assunto e tal. E aí o livro se desenrola nesse sentido, né? Que é possível você olhar para um paciente além do olho. Exatamente. Que é possível você olhar para um paciente além de uma lente de contato. Que ali tem um ser que sofreu, que sofre pela doença em si. Então, a doença, muitas vezes, ela é até um mensageiro do nosso corpo de algo emocional que está reverberando nela. Então, eu enxergo muito isso, a medicina desta forma. E no nosso assunto, que é algo tão, digamos que específico, como um óculos, que é algo tão frio, né? É um grau ali que é uma questão de ótica até, né? Eu consegui olhar para isso, né? Para como aquela pessoa pode já ter sofrido bastante, e ajudo bastante os meus pacientes também com esse tipo de conversa. Mas através do livro ficou legal porque os pacientes conseguem, já é uma leitura terapêutica. Então, tipo, a pessoa lê uma passagem do livro, por exemplo, essa capa, o que ela fala? Do jovem que uma vez, esse automíope, ele estava
saindo da escola e os meninos que faziam bullying com ele pegaram ele, bateram nele, quebraram o óculos dele. Ele tinha 10 graus de miopia. Nossa, como é que ele vai para casa Como depois? é que ele vai para casa? Então, toda aquela insegurança gerada, tudo aquilo, tal. Então, a pessoa, ela vai lendo aquilo ali, ela fala, não, isso já aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Ai, mas então eu sou assim hoje, eu tenho essas dificuldades hoje aqui que eu estou passando na minha vida, no meu desenvolvimento, já como no final da minha adolescência, no início da minha idade adulta, na minha carreira profissional, estou passando todo esse perrengue aqui por causa disso aqui que eu passei. Então, às vezes, só o fato de você olhar para isso, entender que as tuas situações hoje são reflexos do seu passado, já é curativo. Então, foi bem bacana. O prefácio foi por uma psicóloga, ela validou muito todas as informações ali. Legal. A medicina é sobre isso, né, Cláudia? É sobre um olhar empático, uma visão integrativa, enxergar a pessoa como um todo, todos os sistemas do corpo e a mente. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente está falando, né? Que olhar muito sensível o seu frente a esses seus personagens reais, né? Que invadem, né? Também o seu dia a dia, né? As suas consultas. Então, acho que muito, muito interessante. E hoje você já está num novo momento, né? A gente estava conversando nos bastidores sobre mentorias e cursos, você também ajudando, além dos pacientes, outros profissionais, né? Com autoconfiança, a enfrentarem esse mundo tão frio digital, né? Que a gente brinca que para muitas pessoas pode ser um super obstáculo. Então, conta para mim, Cláudia, como que está esse momento aí de desenvolvimento de novos projetos relacionados a isso? Claro. Cris, isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente vive num mundo digital, não tem mais como a gente fugir disso. Então, todos aqueles paradigmas que envolviam a medicina, que, não, isso é blogueiragem, é coisa de blogueiro, é coisa, um médico sério não vai para as redes sociais e tal. Isso caiu totalmente por terra. Inclusive, agora, esse ano, no início de 2021, no final de 2023, para início de 2021, surgiu até uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi algo muito estudado, cerca de 2 anos, foram feitas diversas reuniões, diversas plenárias, discutindo isso, se deveria ser feito mudanças quanto às regras de publicidade médica. E tudo se concluiu que sim, que deveria ser mudado. Por quê? Porque era muito fechado. Então, você vê, eu consegui ter esse crescimento a duras penas ali, porque nada se podia dentro das redes sociais. Era exatamente assim, a única coisa permitida era o conteúdo educativo. E o que se percebeu com isso? Que dificultava muito o trabalho do médico, até mesmo nisso, mesmo ele fazendo o trabalho educativo como eu faço, às vezes não conseguia ter a visibilidade que os outros profissionais não médicos estavam tendo. Não falando apenas da nossa área, mas de todas as áreas. É o Conselho Federal de Medicina que concluiu isso, que era necessário haver uma mudança no Código de Ética relacionado à publicidade médica para que o médico ocupasse mais o seu espaço com informações corretas, informações de confiança, porque os não médicos estavam tomando conta do lugar. Então, o que acontece? Então, isso foi mais do que um chamado para todos os colegas aí, para que a gente realmente ocupe o nosso espaço, porque se a gente não ocupar, outros ocuparão com absoluta certeza. O Brasil é o 3º país do mundo que mais consome redes sociais. Então, assim, mais de 80% da população está nas redes sociais. É a população que passa mais horas por dia no mundo é o Brasil. Então, assim, se você não está lá, né, outros estarão ocupando o espaço. Só que daí já vem um monte de outros paradigmas que estão arraigados com a nossa profissão, que é isso, mas eu não tenho, não é para mim, eu não consigo me comunicar, eu tenho vergonha, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí, como eu passei na pele mesmo, né? Essa foi a minha realidade. Eu
trouxe esse conteúdo nesse curso que chama Desbloqueando nas Redes Sociais, que é um curso online, que vem falando sobre isso, como você pode vencer esse medo do julgamento, da vergonha, como você pode realmente melhorar isso, de como eu fiz para vencer tudo isso. E aí a mentoria, que já é um projeto de aulas assim individuais e em grupos, em que realmente eu vou contar como eu faço o meu Instagram, como eu faço o meu YouTube, como é o meu dia a dia, quais são as estratégias que eu uso ali. Legal, Cláudia, agora eu fiquei curiosa. Eu tava querendo chegar nesse assunto, né? Porque você, médica, oftalmologista, cirurgiã super atuante, tá? Daí é dona do maior canal de oftalmologia do Brasil. Então, eu imagino uma super rotina de gravações, de criação de editorial e tudo mais, né? Além disso, maternidade, mãe da Vicky, que também dá uma pitadinha deliciosa na vida, mas ocupa espaço e também, né, nos dá um certo trabalho. E mentoria, né? Super liderança ali em todas as frentes, Setembro Safira. Me conta, qual é o segredo desse gerenciamento de tempo? Se você puder aí abrir um pouquinho pra gente como que é a sua rotina, porque realmente é fantástico, né? Conversar com você e ver todas as coisas que você faz no dia a dia. Exatamente. Eu acho que assim, talvez eu consiga fazer tanta coisa porque o autoconhecimento me fez... E assuntos também que eu, não só autoconhecimento, mas assuntos também que eu adquiri, conhecimentos que eu adquiri ali ao longo de tudo isso, que talvez foram surgindo pela minha necessidade, fazem hoje com que eu seja mais produtiva. Então, assim, o que eu faço todo dia de manhã? Eu costumo acordar geralmente umas 5h30 da manhã, é a média, entre 5h15 e 5h30, e eu medito todos os dias cedo. Por quê? Quando você medita, você faz uma modulação do estresse. Aquilo que a gente estava conversando antes, se você fica com uma vida muito atribulada e com estresse muito acentuado no teu corpo, com esse sistema simpático muito atuante no teu corpo, você não consegue fazer por muito tempo. Você pode fazer por pouco tempo, por aí, alguns anos, mas o teu corpo vai entrar em colapso, seja por uma doença, seja por um colapso emocional. Então, assim, a prática da meditação, ela faz com que haja essa modulação do estresse. Então, através de movimentos de respiração, de silêncio da mente, você consegue estimular o seu sistema parasimpático e você consegue equilibrar esse estresse. E aí, o que eu percebi? Porque a minha mente é muito veloz, é muito ágil. Só que antes de eu fazer isso, eu pensava muito, eu tinha muita ideia, só que eu executava pouco. Por quê? Porque eu tinha muita ansiedade. Eu tinha muita ideia, eu tinha muita coisa, mas eu não conseguia fazer. Porque a ansiedade faz você ficar girando em círculos e não fazer. Aí, se você se centra e se você consegue ter esse equilíbrio emocional, você simplesmente... então hoje eu tenho que fazer isso? Fiz. Eu anoto. Fiz, executei. Anoto muita coisa, faço calendário, faço agenda, faço programação. E isso me ajuda, assim, a realmente conseguir executar. Vou até o fim. Demando também bastante. Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa que, graças a Deus, está comigo desde o início. Então, a gente está, assim, já muito alinhado, já flui, assim, muito facilmente. Tenho um assistente pessoal também que me ajuda demais. Então, assim, a gente tem que ir demandando também, porque senão a gente não consegue, tem que ir delegando. E, Cláudia, dicas para quem está em casa tímido, mas gostaria de se aventurar nesse mundo digital das mídias sociais? Então, realmente é uma selva aqui que a pessoa vai ter que entrar, vai ter que se preparar um pouquinho, vai ter que mudar um pouquinho a sua mentalidade, principalmente se sente tímido, se sente com vergonha, se sente com medo do julgamento dos colegas, inclusive, medo que talvez seja para nós médicos uma das coisas que mais trave realmente a pessoa, muito mais do que medo de julgamento dos próprios seguidores, é medo de julgamento da nossa classe, porque a nossa classe é muito exigida, realmente é uma profissão de muita responsabilidade que nós, desde lá da faculdade, fomos, como que eu posso te dizer, treinados para isso, para sermos realmente praticamente formais, perfeitos, né? Responsáveis, perfeitos. Isso, exato. formais, responsáveis, e nós realmente
sabemos que somos humanos, mas não consideramos que podemos errar. E nem devemos, e nem podemos realmente, né? Porque estamos lidando com vidas, estamos lidando com a visão das pessoas. Mas esse tipo de mentalidade, muitas vezes, para a rede social, ele acaba travando um pouquinho a pessoa. Então, eu recomendo um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E o que ela fala? Que para você se expor de várias maneiras, mas aqui a gente pode levar para esse assunto das redes sociais, você precisa se tornar você precisa se tornar vulnerável. Então, você precisa se permitir ser vulnerável. Abrir a sua vulnerabilidade para você realmente ser julgado, para você ser criticado, para você vencer a vergonha, para você vencer tudo isso. Mas qual que é a dica aqui principal que eu dou para você, que foi o que eu apliquei em mim? Como é que uma pessoa super tímida, mas, Cris, você não sabe quão tímida. Eu tinha muita dificuldade de me expor e de falar em público. Até vou exercer aqui a vulnerabilidade, vou abrir aqui a minha vulnerabilidade para você e vou te falar que uma vez, assim que eu saí da residência, como eu fiz na Federal do Paraná, eu fui convidada para o nosso simpósio da APO, que é a Associação Paranaense de Oftalmologia, e estava muito cheia a sala para eu dar essa aula, um relato de caso. E assim, eu estava muito nervosa, porque, olha, desde que eu era estudante lá, que eu tinha que fazer algum trabalho, apresentação de trabalho na frente dos colegas, eu era aquela que, não, eu não faço. Eu faço trabalho, mas eu não falo. Era uma situação que eu me sentia muito desconfortável. E aí, nesse caso, meus professores que convidaram, tal, se eu podia negar um convite, eu sempre negava. Mas esse eu aceitei. E fui, eu estava muito nervosa. Quando eu olhei, subi. Quando eu olhei, eu vi tanta gente, mas tanta gente. Eu falei a primeira frase, de repente me deu, assim, eu não me lembro mais de nada, me deu uma amnésia, assim. Eu não sabia o que eu ia falar, eu não sabia nem o meu nome, se você perguntasse. Eu olhei para as pessoas, eu não via mais o rosto de ninguém, eu simplesmente saí chorando de lá. Olha, Quem diria? Sinceramente, nesse tempo todo de congressos aí, mais de 20 anos como oftalmologista, eu nunca vi isso acontecer, só comigo. Tamanha a dificuldade que eu tinha de falar em público, tamanha o mal-estar que eu me sentia de estar ali, abrindo a minha boca, me expondo. Então, se você se identifica de alguma forma, talvez não tanto assim, como eu estou falando agora, o que faz você sair desse lugar? É o teu propósito, é o teu porquê. Então, ali, no meu momento, quando eu comecei a fazer esse primeiro vídeo que a minha assistente gravou de qualquer forma, foi porque realmente eu falei, gente, esse pessoal não está entendendo. Eles não entendem, eles não absorvem. Eu vou falar, vou ter que falar. De qualquer forma, sendo insegura, sendo com a voz, muitas pessoas têm dificuldade de ouvir a sua própria voz. Uhum. É um grande desafio no início. Eu tinha. Falei, meu Deus do céu, que voz. Não conseguia ouvir o vídeo depois, assim. Então, você consegue, quando o teu propósito é maior do que isso, do que a sua vergonha, você consegue. Então, isso é muito importante. Então, você saber, eu quero começar nas redes sociais. É muito importante esse primeiro pensamento. Por que eu quero isso? É para informar a população? É para eu realmente me posicionar melhor na minha área, para eu tomar o meu espaço na minha cidade, na minha especialidade, para eu ter mais pacientes, para eu conseguir contribuir mais com os meus pacientes na medicina mesmo, porque a gente, através desse trabalho, você consegue ter mais pacientes, você consegue ter mais cirurgias, consegue realmente se firmar como uma autoridade na sua área. Então, esse é o principal. Eu tenho um porquê. Aí a coisa vai. Legal. E, Cláudia, você comentou também sobre meditação, daí eu trago aqui um pouquinho da questão do autoconhecimento. Eu sei que quem está exposto em mídias fica com muito medo também de acertar e errar e, normalmente, quer copiar aquela pessoa que está lá fazendo sucesso. E é o correto? É copiar? Ou não? Será que é interessante cada pessoa entender como funciona, né? Seu próprio jeito, sua própria essência? Você tem alguma sugestão aí para quem está se encontrando?
encontrando. Sim, com certeza absoluta. Então, esse livro tão atual, que é o Isso é Marketing, ele fala isso, que para você ser visto, você primeiro precisa aprender a enxergar. Enxergar a quem? A si mesmo e ao quem está ali ouvindo. O que significa a gente enxergar a si mesmo? É de diversas formas, é um convite ao autoconhecimento, você fazer esse trabalho. E uma forma muito atual, Cris, que eu falo nesse meu curso Desbloqueando nas redes sociais, é você fazer um teste dos arquétipos de Jung. Então, o Jung é um psicanalista que dispensa apresentações, e ele, o que ele fez? Ele criou 12 pilares de personalidades que envolvem toda a população mundial. Então, assim, você está entre 12 arquétipos, principalmente 3 estão aí dentro do seu ser hoje. Não que isso seja uma coisa assim definida para o resto da sua vida, mas pela sua fase de vida hoje, com certeza absoluta, você está aí em 3 arquétipos. E aí, quais são esses arquétipos? É aquele arquétipo do bobo da corte, por exemplo, que é o nome que ele dá. É aquela pessoa que é super bem-humorada, super divertida, que faz todo mundo rir e tal. Aí tem o arquétipo do sábio, que é aquela pessoa toda compenetrada, que até na palavra ela é muito formal, extremamente formal, e muitos médicos estão nesse arquétipo do sábio. Tem o arquétipo do amante, que é aquela pessoa toda delicada, toda amorosa, o arquétipo do sábio, que é essa pessoa que ela já acredita muito mais em coisas que não são vistas, ela acredita no poder da realização, no poder do pensamento. Enfim, tem vários, tem 12. E aí, o que a gente sabe, Cris? Que se você está se comunicando, se espelhando numa pessoa que não é o seu arquétipo, isso fica muito difícil para você. Então, às vezes, você pode estar se sentindo travado porque você está se espelhando num médico, numa pessoa que você se admira e que é um ótimo profissional, mas que, de repente, a forma dele se comunicar gera ruído com o seu ser em si. Então, isso não fica fácil. Agora, se você tem esse entendimento, se você vai conhecer mais sobre isso, você vai saber, inclusive, como fazer as postagens através disso. Então, é isso que eu falo no curso. Como que você pode fazer determinados tipos de postagens tendo a ver com o teu arquétipo. Então, isso é muito moderno, é muito atual, assim. E respeitando a própria essência, né? Exato. Curtindo o processo também, não fazendo apenas por fazer, né? Aproveitando aquele momento. Exato. Então, assim, a gente vê aí vários colegas, um outro arquétipo que é super legal, que é o rebelde. Então, assim, a gente vê, eu identifico facilmente, eu dou exemplos aí de colegas que eu admiro. O fulano, ele se enquadra perfeitamente nisso, o outro perfeitamente naquilo, o outro perfeitamente nessa situação. E você vê que para eles é maravilhoso, que é super legal, que é divertido para eles, que eles se divertem de estarem fazendo daquela forma, fica natural, fica fácil, então é uma forma de facilitar aí o processo e de você ser mais autêntico. Perfeito. Porque a gente sabe isso. Quem são as pessoas que mais têm seguidores? Quem são as pessoas que mais conseguem realmente se conectar com o público? Quem é autêntico, porque é a sua verdade que convence. Você pode estar tentando fazer a máscara que for, o personagem que for, não vai convencer se não for verdadeiro. Com certeza. E para quem está começando, Cláudia, qual é a dica de ouro sobre mídias sociais, Instagram, YouTube? Fala aí, qual que é a sua preciosidade? O que você tem para nos contar? Eu acho que são, assim, inúmeras dicas, inúmeras práticas, inúmeras formas que a gente pode ajudar os colegas. Mas eu acho que, assim, para você aí que está em casa, que ficou motivado com o nosso podcast aqui, como é que você pode fazer? De repente, se você tem um Instagram, acho que o Instagram é a rede social mais popular aqui entre nós. Eu vou fazer, então, um Instagram profissional. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer um nome, né? O arroba ali vai ser o nome do seu perfil. Geralmente a pessoa coloca doutora Cris Cagliari, o teu é doutora Oftalmo Cristina. Excelente, porque essa é uma dica que eu ia dar. O que é legal? É você colocar o nome, geralmente a ver com a sua especialidade, porque isso facilita na busca. Então, quando a pessoa vai procurar oftalmologia, já aparece lá, Oftalmo Cristina. Entendeu? Então, isso é super legal. Então, muitos colegas colocam doutor fulano de tal oftalmologista, doutor fulano de tal oftalmo, ou colocam o oftalmo antes do nome. Essa é uma grande dica. O perfil tem que ser aberto.
A foto de perfil é muito importante, então, de preferência, você tá arrumado com a roupa que você trabalha, sabe? Bem arrumado, bem produzido, mas não exageradamente. Então, as mulheres, se você vai fazer um ensaio profissional, lógico, bem maquiada, mas uma maquiagem neutra, uma maquiagem que você usaria no teu consultório, para não, de repente, também o paciente se assustar lá na hora, nem reconhecer. Muitas pessoas já fizeram isso. Então, uma dica é assim, é você ser bem arrumado, porque isso passa toda uma credibilidade para a tua profissão. Afinal, é um perfil profissional importante que a credibilidade, a confiança seja passada ali, mas dessa forma. Os homens também, bem arrumados, como costumam estar no consultório, de terno ou de jaleco e tal. Que você defina praticamente ali umas 3 áreas principais de atuação. E isso é importante colocar no perfil da Bill. Então, por exemplo, eu trabalho muito com lentes de contato, com cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Isso está lá no meu perfil. Porque a pessoa, ela precisa entender, aquele seguidor que caiu ali de paraquedas no seu perfil, ele precisa mais ou menos entender o que você faz, quais são as suas principais áreas de atuação. Uma forma muito legal também de você colocar ali no perfil da Bill é o que você se dispõe a ajudar aquela pessoa. No meu, eu já uso esse jargão, tanto no Instagram quanto no YouTube, que é eu ajudo você a cuidar melhor de seus olhos. Mas eu vejo que muitos colegas daí, eles já colocam assim, mais especificamente para a sua própria área de atuação. Isso é bastante interessante, você já direcionar aquela pessoa para isso. E ali já colocar também o endereço, toda a forma que a pessoa pode acessar você. E fazer conteúdo de qualidade, porque a gente sabe que isso, o conteúdo de valor é o que mais vai trazer esse sucesso. Mas que esse sucesso também não pode ser uma coisa assim que a pessoa vai imaginar que ela vai ter de hoje para amanhã. É uma coisa que é mais a longo prazo e tem algo que eu já denominei, que é assim, o CCC. É o conhece, confia e depois consulta. Então, assim, por isso que é importante você ter o conteúdo de valor, essa produção constante, a consistência, a resiliência, a paciência de você estar fazendo aquele trabalho ali diário, para gerar audiência, para que essas pessoas te conheçam através das postagens, para que essas pessoas realmente venham a ter confiança em você como um profissional, para daí no momento adequado, no momento que ela precisar de um oftalmologista, ela lhe procure. Dicas preciosas, Cláudia, muito obrigada, excelente. Então, para todo mundo que está aqui escutando no nosso podcast, aonde a gente pode encontrar a Cláudia Del Claro? Então, no YouTube, doutora Cláudia Del Claro, no LinkedIn, que é uma rede que a gente não falou aqui, mas muito legal receber vocês lá para a gente se conectar, uma rede poderosa de networking. Cláudia Del Claro no LinkedIn, no Instagram, doutora Cláudia Del Claro. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço, Cris, foi incrível a nossa conversa. Incrível, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, Cláudia, muito obrigada por estar aqui ajudando tanta gente, foi um papo riquíssimo, aprendi muito, você é inspiração. Obrigada, querida.